Muitas das coisas que você viveu ou que você tem vivido é necessário que aconteça, para que o final seja como o Senhor prometeu. Mas há coisas que são necessárias, há rompimentos que são necessários, há amizades que precisam ser findadas, há pessoas que precisam sair da nossa vida e outras que precisam voltar para a nossa vida. Há coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser arrancadas de nós. Há jeito de falar que a gente não pode mais falar, há jeito de se colocar que a gente não pode mais se colocar. É necessário que algumas coisas aconteçam, ainda que elas doam e doam muito, mas é preciso que aquilo aconteça. Eu não costumo chorar muito, na verdade que se mudou isso em mim. Olha lá. Ei, Jesus, preciso pregar, senão como é que eu vou fazer? Mas essa música fez parte da minha história, de quando eu comecei tudo, e não era nem na igreja, era na vida mesmo. E ao subir aqui e ouvir não só esse louvor, mas receber a presença do Espírito, porque toda vez que a gente faz um trabalho, a gente pede ao Senhor, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não sou nada além do que mais uma, que trabalha o que não falta. E Ele sempre traz algo para nos fazer lembrar e vê-lo ali. E Ele me trouxe à memória, quando eu consegui um trabalho lá em Rio Preto, um dos meus primeiros empregos. Eu tinha uma moto, e eu lembro que eu ia trabalhar com o fone ouvindo. Isso é errado, eu sei. Eu tinha tirado carta, mas eu fui descobrir depois que não podia. Porém, eu ia ouvindo exatamente esse louvor. E o Senhor me trouxe a memória daquele momento. Naquele momento onde nada fazia sentido, onde eu não tinha lugar para morar, eu não sabia o que eu ia comer no dia, eu não tinha como fazer nada. Eu tinha uma moto, mas às vezes não tinha combustível para ela. Você que já viu o bis, se você já conheceu uma bis, você sabe que R$5 você enchia um tanque dela. E rodava assim, que era uma coisa maravilhosa. Às vezes não tinha para aquilo. E o Senhor, Ele faz promessas a nós. Esse culto é sobre promessas. Eu sei que Ele fez promessas para vocês, como Ele fez para mim. Porque se você parar para pensar na palavra, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. O Rei dos Reis, uai. Claro que pode. Pode vir alguma coisa boa, às vezes. Às vezes no que você está vivendo, num sonho que você tem, ou em algo que Deus falou para você há tanto tempo. Às vezes Deus falou algo para você há muito tempo. Há muitos anos. E o diabo trabalha para o quê? Para mostrar que ele não está fazendo nada. E que aquilo não vai acontecer. E que talvez você se equivocou naquele dia, porque você talvez ouviu demais, ou você estava emocionado, e não acredite nisso. Eu sei o que eu estou dizendo para você, eu tenho certeza absoluta, você não se equivocou. Foi o Espírito Santo que falou com você algo que Ele faria. E você sabe o que é. Eu não sei, você vai saber. Só que na sua caminhada, não se esqueça do que Ele falou para você. Às vezes vai parecer muito impossível, sem sentido algum. O que é que tinha aquela menina que chegou na igreja tão jovem, sem nada, num dia de tanta dor, que eu fui para a igreja num dia de muita dor, muita, menina, sozinha, eu fui. Porque eu não aguentava mais. Quando a dor chega no limite, você não aguenta mais mesmo. E eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais viver aquilo. Foi num dia onde eu levantei e eu vi que não tinha como comprar comida para o meu cachorro. Não tinha comida para o cachorro, imagina para a gente ali dentro. Não tinha. Você fala assim, não tinha como? Não tinha, não ter mesmo. Não é, não tinha, mas eu vou passar ali e comer um hambúrguer. Não ter é não ter. Quando às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho, mas eu vou comer um hambúrguer, comer na lanchonete. Não, então você tem.
Porque é não ter, de revirar vaso. Não tem, não tem. E naquele dia eu tive uma crise de choro tão forte, mas tão forte, que eu chorei alto, de dor. E eu era tão menina. E eu chorei alto aquilo, porque eu estava indignada com aquilo. Tão jovem, eu vou ver isso para sempre. Eu pensei aquilo, eu vou viver isso para sempre. Aí liga a TV e vejo a bispa, que eu nem sabia que era ela. Mal sabia eu que seria minha sogra. Eu, imagina, nunca. E quando ela falou, eu me arrumei e fui na igreja naquela tarde. Me arrumei e fui. E eu vi o Senhor trabalhar em mim naquele dia. Porque os 5 reais que eu tinha na carteira, que eu não podia gastar, eu dei de dízimo. E naquela semana, o Senhor me deu um emprego. Foi de uma noite só. Que era para lavar copos, numa festa, num clube bem grande lá em Rio Preto. E eu e minha mãe passou a madrugada lavando os copos de uma festa. Mas lá eu já ganhei 40 reais. Aí você vai falar assim, nossa, que pouco, para quem não tem nada, é muito. Eu lembro que eu voltei para casa de madrugada, eu e minha mãe, e eu estava encharcada, assim. Porque eu acho que você não sei se você trabalhou ou não, mas quando você vai lavar copos nessas festas, eles não lavam, viu? Quero dizer a vocês que eles não lavam. Eu descobri também lá isso, que ninguém lava copo, eles só jogam assim, ó, e passa para o outro. Então, já sabe, aqui a gente limpou um por um, então tá limpinho. E ali você mexe naquele água, cair. E eu e minha mãe chegou em casa encharcada de madrugada. Mas eu estava muito feliz e grata, porque eu vi o primeiro sinal do Senhor na minha vida. Que para alguns não é nada, e para mim era muito, muito mesmo. E dali não parou nunca mais. E foi sempre subindo, subindo. Com facilidades? Nunca, jamais. Talvez Kissimmee foi o tempo mais difícil que eu vivi na minha vida até então. Pode não ter hoje as dificuldades de não ter nada, a comida para o cachorro. Não, hoje eu não vivo mais isso. Mas eu tenho outros desafios. Eu tenho o desafio da distância, eu tenho o desafio de construir uma igreja, de começar um trabalho. Nós temos outros desafios, muitos, muitos. E talvez não, Kissimmee foi o desafio assim que mais me falou assim, ó, vamos lá, então vamos. Mas sabendo que Deus fez uma promessa. Ele fez, e Ele falou, e Ele vai cumprir. Então, com as mãos no seu coração. Senhor, eu começo esse trabalho agradecendo ao Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Espírito Santo está aqui, e eu sei, meu Deus, que o Senhor vai tocar corações, e o Senhor vai mudar destinos aqui hoje. Eu acredito nisso. Eu sei que o Senhor não falha, que o Senhor não erra, que o Senhor não se atrasa, que o Senhor não se esquece. O Senhor não se esquece de nós. As pessoas podem se esquecer de nós, podem se esquecer do nosso nome, mas o Senhor não se esquece. E eu quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que cada uma dessas mulheres, meu Deus, que vieram aqui, que recebam a sua presença, que sintam a sua presença e que tenham as suas esperanças e a sua energia renovada em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, meu Deus, traga à memória dela coisas que ela já se esqueceu, promessas que ela pode ter se esquecido, mas o Senhor não se esquece. Que ela possa se lembrar do dia que o Senhor falou o que ia fazer. E que ela possa provar, meu Deus, desse vinho novo, em nome de Jesus. Eu consagro, meu Deus, esse trabalho ao Senhor. E declaro um trabalho maravilhoso, extraordinário, que deixe grandes marcas e uma grande memória. Que o Senhor hoje abra as nossas mentes e nos ajude a lembrar, meu Deus. Nos ajude a ver e a lembrar daquilo que o Senhor nos prometeu. Os desafios do dia a dia podem nos fazer esquecer, mas o Senhor não se esquece. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo, meu Deus. Eu te agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Tá ligado? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Amém. Então repita comigo. Eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Eu recebo a unção,
do vinho novo na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Eu ainda falei com meu esposo antes de entrar. Falávamos de rompimentos. E eu preparei uma palavra para vocês, deixa eu ver aqui. Aqui comigo tem 9 páginas, não sei quantos versículos. Porém, o que eu falava para o meu esposo era assim, ó. A gente prepara, mas quem conduz é o próprio Espírito. Então, às vezes, nós nos pegamos presos em lugares e o Espírito está conduzindo para outro. Nós temos que ver Deus em tudo. Ver Jesus na tempestade. Ver Deus nos detalhes, nos problemas, nas dificuldades, nas dores. Quem quer ver Deus nas dores? Ninguém. Eu não quero também. Quero ver Deus quando eu recebo um milagre, quando eu recebo uma resposta, quando eu recebo algo que eu tanto queria, ali eu quero ver Deus. Não, nós temos que ver Deus em tudo. Às vezes algo que acomete a sua família. Às vezes um marido que estava indo, de repente parou. Um filho que está lá, na dificuldade, você está ensinando aquela criança. Eu já falei essa semana das minhas filhas. Você ensina, você ora, você dá a palavra, vem para o cultinho, vem para a escolinha. Na escola aprendeu um palavrão. Chegou em casa 5 palavrão. Rápido. Eu falei, mas o que aconteceu com tudo que você ensina ali? Por isso que é o tempo todo. Parece que não está entrando, mas está. Vai chegar o momento certo das coisas saírem das nossas crianças. E se você parar para ver, para pensar, para se lembrar, quando Deus nos dá uma promessa, Ele vai falar o final das coisas. Você não pode dizer assim, ai meu Deus, como será que vai terminar isso? Ele já disse para você. Certamente quando Ele disse para você, Ele já deu para você um caminho, um final. Nós temos histórias de que Deus falou com mulheres que não podiam engravidar, que elas teriam uma família. Está aí, Ele deu o final para você. Nós temos histórias de mulheres que eram solitárias, como para mim, que era esse versículo, Deus dá ao solitário uma família. Pronto, Ele deu o final do que eu precisava. Às vezes, Ele falou para você, quando veio a palavra profética de pisar na terra, e, que era o ano da terra prometida e tal, e eu e o Murilo, que a gente já estava nesse processo de vir para cá, nós sabíamos. Nós, a bispa, a nossa família lá, sabiam. Ninguém mais da igreja sabia. Então, aquilo lá falou, nossa, é agora e tal. E era um preparo mesmo. Mas ele já tinha dito toda a linha de como seria. Ele disse, preparem-se. Meu servo Moisés morreu. Vocês vão entrar na terra. Ótimo, senhor. Só não achei que a gente ia entrar na terra já levando de direita a esquerda de todos os lugares aqui. Porque você entra aqui nos Estados Unidos, você vai conhecendo um lugar além das férias. Que as férias é maravilhoso. Você acorda cedo, você vai no Walmart, não sei o quê. E você passeia, você vai no parque, sai do parque. Você não aguenta mais andar, mas você aguenta andar mais 1 hora lá no Walmart de novo. Para procurar alguma coisa que você não precisa. É só para dar mais uma volta. E você dorme tarde e acorda cedo de novo, disposto. Onde a gente vai? Qual o próximo? Tá. Isso são as férias. Aí você vai numa Ross, aí você vai na Marcha, aí você vai não sei o que lá. Não tá boa, você vai procurar de outra região. Você vai na Ross, você vai na Marcha, você vai na outra. O Murilo falou assim, quantas marchas você quer conhecer daqui de Orlando? Todas. Eu falei, todas. Vai que eu estou perdendo alguma coisa, não sei. Você tem disposição. Quando você vem morar, é a rotina do dia a dia. É descobrir uma nova língua. É você treinar aquela nova língua. É você vivendo com a sua família, a distância da sua família do Brasil, aquele desejo de voltar só para ver o pessoal, que hoje meu desejo é voltar só para dar um oi e voltar para cá. Mas é o desejo de ter essa liberdade, de poder ir e poder voltar. Que coisa maravilhosa, quando você tem uma liberdade de ir e voltar, olha que lindo, isso é muito bom. É que a gente não presta atenção. Aí quando a gente não pode mais, puxa, que gostoso que era. Vou para os Estados Unidos, vou para o Brasil. Hoje, assim, eu acho que o pessoal aqui, falo por mim, eu falei para o Mu, que no meu aniversário, eu gosto sempre de fazer alguma coisa diferente, viajar. Eu queria tanto viajar. Queria. Eu falei, será que para dentro aqui, tem problema? Aí ele falou assim, eu acho que não. Aí eu perguntando para o advogado, acho que não, mas é bom evitar. Então, aeroporto só na frente mesmo, né? Vamos evitar, vamos esperar esse processo de visto tudo ok, tudo certo, encaminhar, para a gente não ter nenhum problema, que você pode evitar e o diabo é sujo. Aí você pega um que
aquele policial da imigração que não está num bom dia aquele dia, e o diabo aproveita e usa ele, aí acabou. Morar é uma coisa. Você passar férias, viajar, andar para lá e para cá, nossa, aqui não tem distância, não. Vamos para lá, vamos para cá, agora fala. Vamos lá para tal lugar. Quanto tempo que é para tal lugar? 40 minutos. Ai, longe, muito longe. Não vai dar, não. A gente também esquece que a gente veio de São Paulo, né? A grande maioria que veio de São Paulo. São Paulo era pior. Com certeza era pior. E era mais feio. Então, ali, por que eu entrei nisso? Porque quando Deus deu uma promessa, Ele já falou algo que aconteceria. Vocês vão entrar na terra. Vocês vão conquistar a terra. Deus fez uma promessa lá atrás para a bispa. É de um quarto de hospital para o mundo. A bispa estava só no Brasil, agora foi para o mundo. Ela estava pelo mundo na internet, porque hoje em dia a gente alcança tantos lugares. Porém, faltava o conhecer, o caminhar. E quantas pessoas nós conhecemos por aqui que já conhecia ela? Muitas. Já tinha algo estabelecido. Por que é, então, que a gente fica aflito, fica com medo, desconfia, acha que não é bem assim, talvez não entendi, eu acho que eu não ouvi direito? Por que é que, às vezes, Deus deu uma palavra para você sobre seu esposo, seu casamento? Vocês vão ter anos maravilhosos. Vocês vão viver em paz, felizes. Muda aqui, vai, tá, organiza. E aí, quando acontece uma situação, o seu primeiro pensamento é: acho que isso aqui foi errado. Acho que eu tomei a decisão errada, eu não sei não. Assim, às vezes, depois de anos de casamento, eu vou fazer 14 anos de casamento. Eu não sei quantas vezes eu parei e pensei: tá certo isso, Senhor? Tá certo, era isso mesmo? Quantas vezes, meu Deus, e era isso mesmo, porque se o Senhor deixou encaminhar, era isso mesmo, tá certo. E quantas vezes, no sentido financeiro mesmo, a gente olha para a nossa vida, você que saiu de lá e veio para cá, viu o seu dinheiro ser dividido em 6 agora. Então, o que o pessoal recebe lá, o que você recebia lá, agora veio para cá e é para 6. É como se eu recebesse o meu dinheiro e falasse: tá, um pouquinho para você, um pouquinho para você, aqui. Cada um vai ficar com uma fração dele. Vamos fazer uma unha? Não vamos, que a gente converte. Vamos fazer não sei o quê? Não vamos. Olha aqui quanto, ó. Não dá. Aí você fala: mas estava certo isso, Senhor? Porque vem para um país de primeiro mundo, né? Pessoal, é um processo. Tem um caminho. Eu ainda brinquei com o esses dias. Eu falei para ele, eu quero sair e fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim: vai chegar, Mariana, tem paciência. Eu falei: eu estou tendo paciência há muitos anos. Eu falei para ele: faz tempo que eu estou com paciência. Aí ele falou assim: tenha mais, então. Homem é paciente demais. Tenha mais, vai chegar. É um processo. Ele falou assim: você não lembra de onde você saiu? É. Então pronto. Aí você não tem mais desculpa. É um processo. Vai chegar. Há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo de você ver seu filho sentado na igreja. Há um tempo certo de você ver o seu marido tratando você daquela forma que você sonhava. Há um tempo certo de você constituir a sua família. Há um tempo certo de você ganhar dinheiro e você descansar. Há um tempo para todas as coisas. Para você relaxar. Há o tempo certo de fazer a sua viagem. Há o tempo certo de todas as coisas. É que a gente sempre quer estar num tempo que não é para nós naquele momento. Eu quero estar lá, Senhor, porque lá não, o seu tempo agora é aqui. E por isso que nós precisamos nos lembrar de tudo o que Deus nos falou. Se eu repetir e ler com você todos os versículos que eu coloquei aqui, que eu poderia ler, mas não vou, porque não vejo necessidade, não vejo conduzir assim. Você vai saber de cor se eu falar. Deus não mente, porque Ele não é filho do homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você vai saber, alguma vez na sua vida você já falou isso. Deus não mente, tá vendo? Aí, se eu falar para você assim, ó: o Senhor pode demorar na promessa, mas Ele não se esquece, viu? Ele vai chegar no tempo certo. Ele não se atrasa e Ele não se adianta. Ele vai chegar. Certamente alguma vez você falou isso na sua vida também. Deus sabe todas as coisas, mas tem que falar, não pode falar da boca para fora. A gente tem que acreditar no que a gente está falando. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Pode.
Muito difícil, porque uma mãe que amamenta ainda, a Bíblia diz, pode uma mãe estar amamentando se esquecer de um filho? Você que já amamentou sabe que não. Porque, meu Deus, é muito difícil. Você sabe quando aquele leite está descendo e que a sua criança quer mamar daqui a pouco. Como você se esquece de um filho que você está amamentando? Mas o Senhor não se esquece de nós. Se você sabe que o Senhor não se esquece de você, por que é que tem vezes que dói tanto? Porque você se sente esquecido, excluído, rejeitado, deixado para trás. Se o Senhor não se esquece. Por que é que a gente se afeta tanto quando alguém não se lembra de nós, quando alguém não fala o nosso nome, quando alguém não nos coloca em algo que a gente queria ser colocado? Por que que a gente sofre tanto se tem um Deus que não se esquece e que não deixa você solitária? Porque Ele não deixa. Aí, tem um versículo aqui também de Neemias que fala, né? Portanto, não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Também a gente já deve ter repetido isso aí por aí. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí você acorda fraca, deprimida, depressiva, ansiosa, sentindo um monte de coisas. E ao invés de repetir o versículo, que a alegria dele é a nossa força, a gente repete o que a gente está sentindo. Estou triste. Magoada, estou exausta, cansada, eu estou enfadada, eu não aguento mais isso. A gente deveria estar meditando no versículo e falando o que nós conhecemos da palavra. Esse forte e corajosa, o versículo base dele é Josué 1:9, seja forte e corajoso. Não tema e não desanime, pois eu, Senhor, estarei com você por onde quer que você vá. Então, seja nos Estados Unidos, no Brasil, e do outro lado do mundo, em Israel, não sei o que lá, ele está dizendo, seja forte e corajoso, não tema, eu vou com você, eu estarei com você. Hoje, quando eu acordei de manhã, eu pedi uma palavra. Falei, Senhor, me dá uma palavra, porque eu sempre fico muito tensa. Eu já fiz 1 milhão de forte e corajosa. Já fiz trabalho de jovem, forte e corajoso. Meu Deus, quantos trabalhos já fiz? E toda vez é a mesma coisa. Parece que eu vou assim... Meu Deus, é uma ansiedade mesmo para fazer. Até chegar aqui. Aí o negócio vai embora, porque o Espírito assume o lugar. Mas, quando você tem esse tipo de sensação, a primeira lembrança que eu tenho que ter é o quê? Eu estarei com você por onde quer que você vá. Vou com você. Aí eu pedi uma palavra ao Senhor hoje de manhã. Falei, me dá uma palavra, Senhor. Na hora que eu abri, eu tenho o meu aplicativo da Bíblia. Quando eu abri, estava escrito lá assim, não vou lembrar o versículo, está ali. Mas estava escrito assim, e disse o Senhor, eu vou com você e te darei vitória. Você quer uma palavra mais profética do que essa? Se você tem o aplicativo da Bíblia, abra ele que você vai saber o que eu estou falando. Que é a palavra do dia lá assim, ó. Senhor, fala comigo. Se aparecesse a palavra assim, hoje mesmo você vai morrer e vai dar tudo errado. Meu Deus, está vendo? Deus está falando. Não, mas quando eu abri e li, eu falei assim, pronto, eu disse que Senhor, eu vou com você. Eu vou te dar a vitória. Então tá bom, Senhor. É nisso que eu tenho que acreditar. Se o Senhor falou, então eu tenho que acreditar. Porque Deus não é o seu pai aqui da terra, que já te fez promessas e não cumpriu. Ele não é a sua mãe aqui na terra, que já prometeu para você algumas coisas e não cumpriu. A gente projeta em Deus, olha lá, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Na minha tradução estava lá, darei vitória. Agora, é isso aqui, ó. Isso, essa mesmo. Eu irei com você, eu lhe darei vitória. Essa foi a palavra que Deus me deu, então pronto. E não serve só para mim, serve para você também. Quando você escuta essas promessas, você tem que agarrar aquilo de tal forma e que nada, nenhum obstáculo diante de você faça você retroceder naquilo que o Senhor falou. Você tem que voltar atrás e dizer assim, Deus, o Senhor prometeu? O Senhor me prometeu. Não, o Senhor disse que ia fazer, não disse? Então o Senhor me prometeu. Então eu quero ver. Então eu quero viver. Não é errado você pedir as coisas para Deus. Deus, o Senhor me prometeu um casamento transformado. Cadê que eu não estou vendo? Senhor, o Senhor me prometeu filhos salvos. Cadê? Não estou vendo. Senhor, o Senhor me prometeu uma vida financeira tranquila. Cadê, Senhor, que eu não estou vendo? O Senhor me prometeu não ser mais humilhado em tal ou determinada área. O Senhor me prometeu a cura disso. Por que é que eu sinto isso aqui ainda? Você tem que voltar e lembrar a Deus
Porque a Bíblia manda você fazer isso. Então, lembre o Senhor daquilo que Ele te prometeu. Porque se o Senhor falou que vai fazer, Ele vai fazer. Você tem que dar condições e dizer que você também... Não, eu acredito, então. Na passagem do caminho de Emaús, você vai ver que o Senhor dá toda a linha para aquele povo, de tudo que vai acontecer. Pessoal, é necessário que aconteça isso aqui, que ele venha e tal, ele vai fazer milagre, depois vai morrer, vai ser perseguido, vai morrer. No terceiro dia ele vai voltar para que a palavra, para que tudo se cumpra, para que as coisas aconteçam. É necessário que isso aconteça. E você vai ver que no terceiro dia aquele povo estava triste. Você não encontra ninguém aqui falando, ele disse que voltaria no terceiro dia, vamos esperar. Ele falou que voltaria, então espera. E aquele povo estava triste. Mas era necessário que tudo aquilo acontecesse. Muitas das coisas que você viveu ou que você tem vivido, é necessário que aconteça, para que o final seja como o Senhor prometeu. Mas há coisas que são necessárias, há rompimentos que são necessários, há amizades que precisam ser findadas, há pessoas que precisam sair da nossa vida e outras que precisam voltar para a nossa vida. Há coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser arrancadas de nós. Há jeito de falar que a gente não pode mais falar, há jeito de se colocar que a gente não pode mais se colocar. É necessário que algumas coisas aconteçam, ainda que elas doam e doam muito. Mas é preciso que aquilo aconteça. Mas eu não quero que seja assim. Independente da gente querer ou não, é necessário que seja assim. Se você for parar para pensar, foi necessário, então, que você tivesse aquela situação com seu pai quando criança. Porque agora você vai mudar essa história. Se você parar para pensar, foi necessário que você vivesse tudo aquilo que você viveu, talvez com a sua mãe, para que agora você seja uma mãe completamente diferente do que ela foi. Porque sua mãe deu para você o que ela tinha. Talvez não tinha estrutura, educação, ajuda, tantas coisas. Então, ela conseguiu fornecer para você o pouco que ela tinha. Não adianta agora a gente ficar falando, você não me deu, você não fez, você não sei o que lá. Aqui, todo mundo sabe da minha história com a minha mãe. E a dificuldade que foi de liberar perdão para ela, até eu chegar à conclusão de que ela teve muito, mas muito menos do que eu. E que ela me deu o que sobrou mesmo, bem pouquinho, assim. Agora é minha parte de ajudar ela agora no que eu posso ajudar. Ali. É necessário. Foi necessário. Por que será que, às vezes, você teve um pai que foi violento? A bispa falou um negócio para mim uma vez, que ela falou assim, todo mundo tem uma dúvida, né? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Todo mundo tem essa. Como eu descubro o meu propósito? Como que eu descubro o meu chamado? A bispa falou para mim assim, ó, o seu chamado, o seu propósito vai ser sempre a área de maior dificuldade da sua vida. Então, você sempre teve problema familiar, esse é o seu chamado. Vá curar outras famílias. Você foi chamada para curar. O seu problema foi sempre na saúde, o Murilo sempre foi acometido na saúde. É braço arrancado, é não sei o que lá, é epilepsia. E a bispa falou assim, você tem uma unção de cura. E eu vi ele muitas vezes na Taquari orar por pessoas e elas serem curadas imediatamente. É uma unção de cura. Qual o seu problema? Eu sempre tive problema no caráter. Meu caráter sempre foi meio deformado. Ninguém gosta de falar isso, né? Mas às vezes é. Eu sempre fui meio mentiroso, eu roubava coisa da minha mãe, da minha irmã, não sei o que lá. Eu sempre fui meio assim, não era muito alinhado. Pois agora está na hora da gente arrumar isso e você ajudar outras pessoas que fazem isso. Geralmente são jovens. Os jovens que agem dessa forma. Meu problema foi com drogas. A gente tem uma pessoa na igreja que a gente sempre fala para ele. Ele teve problema com drogas, com bebida, e problemas seríssimos. E hoje completamente transformado. E a gente fala para ele, o seu chamado é ajudar jovens que estão lidando com isso agora. E de uma forma cada vez mais fácil. Então, não tem dúvida, o seu propósito é fazer aquilo que na sua vida foi a maior dificuldade para você. O meu, família. Família sempre foi muito difícil para mim. Eu falei para o acho que eu tenho todos os chamados e propósitos. Meu Deus. Mas o principal foi família e casamento.
Porque eu queria muito me casar, eu queria muito uma família, mas quando eu me casei e tive uma família, eu trabalhei para acabar com ela, para destruir ela. Eu gostava da família, eu amo a família, eu quero a família, mas eu também vou trabalhar para destruir a família. Faz sentido? Não, não faz. Então, qual o seu chamado? Se cure completamente para ajudar a curar outras famílias e outros casamentos. Em Lucas 24:13, diz assim, ó, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Quando, de repente, o próprio Jesus veio, uniu-se a eles e começou a andar do lado deles. Porém, os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa, disse ele. Como que estão tão preocupados? Com o que estão tão preocupados? Eles pararam muito tristes e um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. Eles estavam falando com Jesus Cristo. Meu Deus do céu. O senhor deve ser o único que não sabe, né? Para Jesus. Que coisas? Perguntou Jesus. Porque às vezes Jesus vai te perguntar já sabendo a resposta. Às vezes Jesus vai te fazer perguntas assim. Que foi que você está assim? Por que você fez isso aqui? O que vocês estão falando? Ele já sabe a resposta, mas você vai perguntar. As coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno, disseram eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte, e o crucificaram. E nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel. E agora já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Então nós pensávamos, nós achávamos, no passado, já passou. Então, você não ouve ele falar aqui, ó. E ele disse que voltaria no 3º dia, tá bom? Então nós estamos aguardando. No presente. Não, a gente pensava que era ele. Logo, não é. Quando você fala assim, eu achava que era isso. Você está dizendo o quê? Eu me enganei. Eu achei que era assim, mas não é. Você vê que eles sabiam de tudo, eles presenciaram muitas coisas, mas eles não acreditaram quando todas elas aconteceram exatamente como foi dito. Algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu sepulcro hoje de manhã cedinho. Voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido. E que lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo. Olha, uma história surpreendente. Parece até coisa de doido. Alguns homens do nosso grupo correram para ver, e de fato, o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram para crer em tudo que os profetas disseram nas Escrituras. Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? Não foi dito a vocês? Aí você tem que pegar Jesus falando isso para você. Porque aqui é bom a gente olhar para eles e falar assim, não acreditaram, que coisa feia, viram tudo aquilo e tal, agora nós vamos dar para a gente aqui, ó. Não foi dito para você que isso aqui ia acontecer? Foi. E como vocês custam acreditar, né? Se o Senhor pudesse hoje fazer uma pergunta para você e para mim. Escuta, você está chorando, está doendo, está chateada, está decepcionada por causa disso aqui? Mas não foi dito que você sairia disso para isso? Então por quê? Porque está triste? Porque eu sou ser humano e tal. A gente vai se entristecer. Eu não estou dizendo que não. Mas algumas pessoas, elas vão sucumbindo na tristeza mesmo. Elas acreditam naquilo de tal forma que elas perdem as forças. Elas não têm força para clamar, elas não têm força para pedir, elas não têm força para montar painel extraordinário. Aí você vai falar assim, o quê? Painel? Isso aqui vai realizar alguma coisa? Pois eu como a minha Bíblia na sua frente. Se eu disser para você que isso aqui não funciona. Aí você vai falar assim, por quê? O painel é poderoso? Não. Só a forma de você olhar para aquilo e falar assim, um dia o Senhor vai me colocar ali, ó.
Isso é poderoso. Não um painel, uma folha. Você pode fazer isso no seu celular. Eu tenho no meu celular. Agora você pode ter a capa e a capa de dentro. A minha capa de dentro do celular é essa. Todos os desejos que eu tenho para a minha vida até então. São coisas grandes, hein? Que se olhar, você vai olhar, gente, é sim. Porque antes, quando eu não tinha como fazer foto, eu fazia desenhos. Eu desenhava. Do jeito mais feio possível, porque eu sou uma péssima desenhista. Mas eu mostrava a Deus, ó, eu acredito que o Senhor vai fazer isso aqui. O Senhor vai. E funciona. Eu tive o Júlio, nosso baixista, ele falou para mim que assim, os sonhos dele, que ele vive, está sempre no painel. Ele põe no painel, ele ora, e o negócio funciona. E tem gente que tem dificuldade de escrever o projeto. Aí você vai colocar lá no seu painel, vamos botar aí vou botar financeiro, porque a dificuldade, a gente sabe quando a gente pode ter algo, quando não pode. Quando a gente está num nível e quando tem um nível mais alto. Aí você vai botar lá no seu painel, o sonho da sua vida é aquele ali. Ai, meu Deus, mas é muito impossível. Dá até vergonha de você botar num painel um negócio daquele, né? Pois é. Mas Deus é o Deus do impossível. Pode parecer assim, repetitivo o que eu falo, né? Mas Ele é. Eu falei para o Murilo essa semana, e eu vou fazer. E você vai ver quando você vier na igreja. Eu falei para ele, a minha vida toda, tudo que eu profetizei, sejam com desenhos ou com fotos, o Senhor cumpriu. Eu falei assim, pois eu quero colar uma foto em cada cadeira para eu pregar para essas fotos, porque um dia eu vou pregar para essa igreja cheia, e você vai ver. Você vai ver. Você vai estar aqui, inclusive, em nome de Jesus. Eu falei, isso, ou declarações que você, às vezes, coloca na sua casa. Quando ia trabalhar, antes de conseguir a minha primeira moto, que foi um grande milagre, que veio de uma herança que eu nem imaginei que eu tinha, que eu não sabia que tinha, eu ia a pé trabalhar. Eu ia andando, levava uns 40 minutos a pé, no sol de Rio Preto. Que é nível aqui mesmo, entendeu? Está páreo a páreo o negócio, realmente. Agora, eu no ar-condicionado, olha aqui, o tempo vai passando, você vai mudando a essência, né? No ar-condicionado eu não estou aguentando, mas no sol aguentava. Não suava uma gota ali. E eu lembro que eu ia a pé, às vezes sem saber o que ia jantar naquele dia, mas eu ia com azeite. E tinha um carro que eu gostava muito. E eu ia, toda vez que eu via aquele carro na rua, eu passava o dedo e ia embora. A pessoa era abençoada, ela nem sabia. Mas eu passava o dedo e falava, um dia eu vou ter um carro desse aqui, ó. Um dia eu vou ter um carro desse aqui. Consegui? Não. Consegui um melhor. E descobri que aquele lá era uma bomba. O Murilo ainda falou para mim, nossa, nunca, isso aqui bebe uma gasolina. Não. Mas Deus deu outra. Mas deu outro para uma menina que não tinha pretensão para comer. Aí você vai falar assim, o quê? Eu estou falando muito sério. Mas você não pode, você não tem, assim, o básico do básico, você está ungindo carros. Eu estou mostrando a Deus que eu sou fiel no pouco, Senhor. Olha para mim, olha aqui ó. Olha para mim. E às vezes tem gente que já passou desse nível há muito tempo, mas não tem coragem de escrever, de colocar uma foto ali, ó, na sua cama, na onde você acorda e já bate o olho, o celular. Por isso que eu coloquei no celular, porque a primeira coisa quando toca um despertador, você pegou o celular e a primeira coisa que você faz é, tá vendo isso aqui? Um dia eu vou viver isso aqui. Primeiro, a gente vive dentro. A gente tem que viver as coisas duas vezes. Uma dentro de nós, para depois a gente viver fora. Para quando você estiver vivendo aquilo fora, você se lembre, um dia eu orei por isso aqui. Ou você está lá e você fala, eu já vivi isso aqui uma vez. Ah, é? É, aqui, ó, lá dentro. Esse quadrinho ali, ó, diz exatamente isso. Eu vou me lembrar das coisas que eu orei. Vamos lembrar, você vai se lembrar. Porque para Deus aparecer e para a glória do Senhor, não é para você, não. Ah, porque eu quero ter um carro melhor por mim. Não, é para você glorificar o nome do Senhor. Dizer assim, ó, tá vendo? Antes era assim, agora é assim. Para quando a sua família olhar e ver o seu casamento reestruturado, o que vocês fizeram? Foi Deus, eu nada. Foi o próprio Deus.
Para quando vê os seus filhos se diferenciarem de todos os outros da família. Não tem um igual ali que você fala, nossa, esses encaminharam, casaram, estão ali, tal, tal, tal. E o restante meio bagunçado, por escolha própria. É claro, você possa dizer, foi Deus. Tinha uma mãe que orava por esses filhos. Tinha uma mãe que estava de joelho dobrado, clamando por esses filhos. Tinha uma mãe buscando esses filhos. A bispa fala sempre que no ano novo, quando ela tinha uns meninos pequenos, a família toda se reunia ali no rancho para passar o ano novo. E ela pegava esses 2 meninos, botava no carro e ia atrás de alguma igreja para passar a virada lá. Aí não tem como a gente dizer assim que foi sorte, alguns podem, outros não. Claro que não, são escolhas. Eu escolho viver isso. Eu vou viver o que eu escolho. E eu vou viver uma vez, para depois viver novamente. Na pandemia, nós fizemos isso. Na pandemia, quando a gente tinha que pregar para a igreja vazia, nós colamos fotos nas cadeiras. E não tinha um pregador que, quando subia naquele altar, não se emocionava. Porque você está acostumado a pregar numa igreja cheia. E aí, de repente, fechou as portas e ninguém mais pode entrar. Então, nós colocamos as fotos para nós nos lembrarmos que aquilo não ia ficar daquela forma. Você tem que lembrar que algumas coisas não ficarão do jeito que estão. E profetizar isso. Qual é a empresa que você sonha? Isso aí eu ia fazer até na hora da introspecção, inclusive. Vocês receberam a agenda que elas deram? Isso foi proposital, tá bom? Sabe por quê? Porque nós temos uma pessoa aqui, dona Daniela, ali, ó, dominicana. Ela tem umas agendas e uns diários antigos dela, que ela traz para mim, às vezes, fala assim, aqui, ó, tal dia, não sei o quê, eu anotei isso, isso, isso. Às vezes orações, às vezes uma visão que o próprio Deus deu para ela. Um sonho aqui, ó, eu anotei. Ela me traz coisas, às vezes, de 2, já se passaram 2, 3 anos, ó, 2024, 2022 e tal, não sei o quê, ali. E aí ela fala, ó, agora eu estou vivendo isso aqui. Ela anota a data para mostrar que vai acontecer. Quando você faz isso, você está dizendo que um dia eu vou voltar, eu vou ler isso aqui e vou me lembrar de que o Senhor disse que aconteceria. A gente tem que viver dessa forma, anotando datas. Quando eu fui ver a Bíblia da mãe da bispa, da dona Dirce, tem um monte de lugar da Bíblia dela. Tal dia, não sei o que lá, o Senhor falou comigo e disse que faria isso. Coisa assim que você lê e fala, meu Deus. Aí eu fui ver um caderninho da bispa, uma vez, eu não lembro o que ela pediu para a gente fazer, mas tinha uns caderninhos, aí tinha toda a história do Murilo lá, toda. Eu achei lá toda a história dele. Eu mesma falei para ela, bispa, eu não sabia que era tudo isso aqui. Porque lá tem todas as fotos, tem tudo, mostra o bracinho quebrado, tem o exame, tem tudo ali. Comprovado. Você vê que ela nunca trouxe isso para ninguém. Pelo menos da minha época até então, eu nunca vi. A bispa falou assim, aqui, ó, o laudo do médico escrito que ele tinha perdido o braço, aqui, ó, o bracinho quebrado. Eu nunca vi isso. Ela nunca trouxe para ninguém, para comprovar nada para ninguém. Porque aconteceu e ninguém tem que comprovar nada para ninguém. E ali tinha anotações dela, da bispa assim, ó, Senhor, eu quero muito comprar um aspirador de pó. Aí você olha para a bispa assim e fala, é sério esse bilhete. É, um aspirador de pó. O desejo, Senhor, eu quero uma bicicleta. Eu vi lá, anotado as coisas dela. Ali coisas assim, que hoje você olha, eu mesma posso comprar um aspirador para a bispa. Aqui, um aspirador para a senhora. Eu posso dar hoje um aspirador para ela. Mas naquela época, um aspirador era motivo de pedir. Senhor, não tem como, não dá. E coisas anotadas. O Senhor falou comigo isso, isso, isso. O Senhor falou que ia fazer isso, isso, isso. E o Senhor fez. E Jesus aqui falando para ele assim, ó, como vocês custam acreditar? Falei para vocês. Eu disse que seria, que faria, que aconteceria. Ele avisou. Quando você vai na passagem, que Jesus está dormindo no barco na tempestade, você vê que antes deles irem, o Senhor fala para eles, ó, vamos chegar lá, vamos para o outro lado. E aquele povo ficou desesperado na tempestade, mas Jesus falou que eles iam para o outro lado, não falou? Falou. Vamos ao outro lado? Aí, de repente, eles, o senhor está dormindo? O senhor não se importa que a gente vai morrer aqui, não? Mas, meu Deus, como vocês custam, né? Mas o Senhor disse, vamos chegar ao outro lado. E, às vezes, o Senhor falou isso para você.
Vamos fazer tal coisa. Aí você está no meio de uma tempestade, de um processo dificílimo, e você se esquece que o primeiro comando dele foi: vamos chegar ao outro lado. Nós vamos fazer esse processo todo, tá? A gente se esquece facilmente. A gente não se esquece da mentira que o diabo contou para a gente hoje. Você não vai vencer, você não é nada, você é isso, você é aquilo. Isso aí a gente se lembra sempre. Ai, acordei me sentindo isso. Será que foi o Espírito Santo? Você acha mesmo que o próprio Deus falaria algo para você nessa linha? Ei, Mariana, você também, hein? Sem esperança para você. Você acha que o Senhor falaria um negócio desse para você? Pensamentos que não te dão esperança não pode vir de Deus, nunca. O Senhor tem só pensamentos de esperança. E Ele não é um Deus que fica passando a mão na sua cabeça, não. Ai, bonitinha, isso. Não, Ele vai chamar a sua atenção. Não faça mais isso, mas Ele vai ser na linha daquela mulher adúltera. Vai. E não peca mais, tá bom? Tá bom, é isso aí. Ele chama a atenção também. Mas Ele não diminui você, Ele não rebaixa você. Você é criação dEle, como é que Ele vai falar mal da própria criação? É que a gente se esquece também que a gente é criação do próprio Deus. Parece que a gente foi criado, talvez, de um jeito torto mesmo, não sei. Isso aqui eu vim... sim, de lá. E lembrar-se sempre do final que Ele já disse para mim e para você. Aí, em Mateus 11:2, que diz: João Batista estava na cadeia, e quando ouviu falar de que Cristo, do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar? Ou devemos esperar outro? Nós estamos falando aqui do João Batista, nós não estamos falando aqui de mim, de um discípulo, de um conhecedor. Sabe aqueles do caminho de Emaús? Que não tem... De um conhecedor, eles seguiam Jesus. Não, nós estamos falando de João Batista, que veio para abrir o caminho para o Senhor, que o Senhor o considerava o maior. Senhor, Jesus falava dele assim de uma maneira linda. E João Batista, quando se viu naquela situação, na cadeia, duvidou. Mas como? João Batista? Pois é. Vai perguntar para ele: o Senhor é mesmo aquele que disseram que ia vir e libertar todo mundo? Ou eu posso esperar outra pessoa? João Batista nada mais estava dizendo aqui para o Senhor Jesus assim, ó: ei, estou preso. O Senhor é mesmo Deus que faz milagres? Porque eu estou preso, vou morrer. O Senhor não vai vir me tirar daqui, não? Cadê? Não tem terremoto que abre essa cela? Não tem anjo que faz todo mundo dormir e me leva embora? Não tem nada? Cadê? O Senhor é mesmo o Cristo que falaram? Ou eu posso esperar por outra pessoa? Só que toda vez que você fizer este nível de pergunta para Deus: Senhor, é mesmo Deus Todo-Poderoso? Porque olha aqui minha situação. É vergonhoso o que eu vivo, viu? A entonação que você usa com Deus, ali, com o Senhor, vai te trazer uma resposta parecida com essa. O Senhor é mesmo Deus do impossível? Porque olha aqui, ó, não tem saída. E aí? É com o Senhor que eu tenho que falar ou eu tenho que ir atrás de outra coisa? Que é nisso que outras pessoas vão atrás de outras coisas. Vai atrás de revelação, como Saul. Vai atrás de alguma coisa que falaram para você. Isso aqui dá certo. Isso aqui funciona. O que funciona é o próprio Deus. Deus funciona. É Ele que funciona. É a palavra dEle que funciona. Então, o Senhor é mesmo? Aí Jesus respondeu assim, ó: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Aí o Senhor vai terminar, ó: e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Ele estava falando para João Batista isso. Jesus poderia ter respondido o que para ele? É claro que eu sou. Sou eu. Jesus, você não lembra da promessa, não? Olha tudo. Ele poderia ter alimentado, inclusive, aquela dor lá do João Batista, porque ele ia morrer. Ficou angustiado ali. E o Senhor poderia ter alimentado isso aqui nele? Claro.
Calma, sou eu, calma, nós vamos dar um jeito, peraí, claro que sou eu. Como você pode duvidar de mim? Sou eu. Não, o Senhor falou para ele assim, ó, diga a ele que tem gente sendo curada, que tem morto ressuscitando, que tudo que foi dito está acontecendo, que o propósito dele foi cumprido. E felizes são aqueles que não abandonam a fé em mim. No final ele dá um recado para ele assim, ó, permanece firme, não abandona a fé não. E aí você tem que ver isso na sua vida. O que Jesus diria para você? Volta e diga para ela assim, ó, você não está vendo? Que eu te tirei de tal lugar, te coloquei em tal lugar, que eu restituí isso aqui para você, que eu curei isso aqui que era incurável, que eu salvei a vida do seu marido, a vida do seu filho, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu curei a sua parte interna, que eu curei sua saúde emocional. Você não está vendo, não? Veja isso aqui. Veja Deus em tudo. Ele está fazendo. Você não está vendo tudo que você está vivendo hoje, não? Você não consegue enxergar? Você não está conseguindo ver o milagre que já aconteceu? Olha isso aqui. Tem gente que vive milagres tão lindos e se esquecem dos milagres. E são milagres, assim, enormes. Eu já vi uma pessoa na Taquari, que o sonho dela era engravidar. Ela queria muito engravidar, ela não podia. E ela lutou para engravidar, e essa mulher lutou para engravidar, e ela conseguiu, depois de muitos anos, engravidou. E ela passou, acho que uns 4 meses da gestação dela, 4 ou 5 meses, reclamando. Eu não aguento mais vomitar, eu não aguento mais passar mal, e tal, não sei o quê. Meu Deus, mas eu, assim, é isso aqui que eu vou viver? Mas você engravidou, não é? Você está grávida. Gravidez, umas vão passar lindamente, outras, como eu, não. Vai passar, assim, todos os sintomas que a gravidez traz, tem umas que vão sentir todos. Todos eles. Até, porque assim, quando você tem uma gestação, você começa assim, eu vou certinho, bonitinho, não vou comer errado, não comer doce, porque eu não quero que meu filho nasça viciado em doce, tal, não sei o quê, fazer certinho, não quero engordar, quero terminar minha gestação, sim, certa. Eu fiz na primeira. Na segunda, eu entreguei a Deus, assim, ó, tô, Senhor, é agora. Que foi assim, ó, que eu arrebentei mesmo a boca do balão, que não tinha um chinelo que servia no meu pé. Que eu andava com a calça aberta aqui do lado, um macacão aberto, que nada fechava mais ali. Que as meninas brincam, que eu tive uma vez uma vontade de comer Nutella, e tinha um pote de Nutella em cima do meu armário, que eu subi na cadeira para pegar, e eu comi o pote em cima da cadeira, que não deu tempo de eu descer para comer. Eu subi com a colher, num nível de desespero ali. Você entrega a Deus ali. Pronto. Gestação, gestação. Ai, tem gente que pode reclamar do corpo, tem gente que pode reclamar disso. Tem tantas coisas. Essa moça reclamou muito enjoo, cansaço e tal, tal. Mas o sonho dela era engravidar. E, infelizmente, que todo mundo na igreja torcia por aquilo, ela perdeu o neném. E aquilo foi uma lição para ela, porque além da maturidade dela de voltar e falar para nós que ela sabia que ela tinha reclamado e que aquilo tinha acontecido, porque ela não tinha valorizado o que o Senhor estava fazendo na vida dela. Ela doou todo o enxoval, tudo, ela tinha feito tudo. E ela era uma moça muito detalhista com as coisas, um enxoval lindo, doou tudo. O Senhor depois a abençoou mais para frente, ela conseguiu engravidar, teve a sua neném e tal, não sei o quê, mas ela teve de outra forma. Ela passou na gestação comemorando cada enjoo, é isso aí. Estou feliz, porque a gente sabe o porquê. Vendo que Deus estava fazendo alguma coisa, que tinha um porquê daquilo. Existe um porquê desse enjoo, existe um porquê dessa dor, existe um porquê, às vezes, das estrias que a gravidez deixa. Tem um motivo. Eu tenho uma cicatriz de fora a fora aqui, enorme, porque eu cicatrizo muito mal, e a minha cicatriz ficou gigantesca na barriga. Tem um motivo. As 2 maiores riquezas da minha vida, esse é o motivo. Eu não vou reclamar disso nunca. Tem um porquê disso aqui. Aqui tinha um motivo para ele estar preso. Tem um motivo de você estar aí. Tem um porquê. E felizes são os que mantêm a fé em mim. Tem um motivo de sair. Tem um motivo do lugar que você está, do que você está vivendo, ou do que você está fazendo. Veja o Senhor, veja.
Tem gente ressuscitando, tem gente sendo curada, tem gente vivendo um monte de coisa. E às vezes ele está dizendo o quê? Veja os sinais. Veja diante de você os sinais. Tem sinais aí o tempo todo. Veja. O Senhor tem cuidado de você até então. E às vezes a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque tudo que a gente às vezes está olhando é para a nossa dor. Para aquilo que está doendo. E a gente não consegue enxergar os sinais de que o Senhor tem cuidado de nós. Que às vezes na escuridão Ele manda luz para as nossas trevas. Que num dia de sol muito quente Ele põe nuvem. Para acalmar, para esfriar. Ele faz isso. Veja, as sandálias não ficam gastas no deserto. Olha isso aqui é promessa, isso aqui é milagre, vejam. E tudo que eles conseguiam ver é o quê? Eu sinto falta do pepino, do alho poró, do não sei o que lá, não sei o que lá. Eles só tinham se esquecido que eles eram escravos, maltratados, eles apanhavam, eles viviam um monte de coisa ali. Eles não estavam vendo. Eles podiam ter dito, pessoal, presta atenção, a sandália não está gasta, nós não estamos tendo dificuldade, nós somos livres. Não, estou com saudade disso aqui, quero comer isso aqui, quero fazer isso aqui. Eu sinto falta disso. O Senhor já está dando sinais claros para nós. Só que a gente precisa aprender a enxergar e a ver Deus nos pequenos detalhes. Em todo lugar. Veja Deus nos seus filhos, se você tem filhos. Veja Deus naquela criança fazendo bagunça muitas vezes. Ele está fazendo coisas. Quando a minha filha mais velha foi para o hospital, eu não sei para quem daqui que eu contei isso. Eu lembro que eu, às vezes, reclamava demais dos brinquedos pela casa. Meu Deus do céu. É brinquedo para todos os lados. É brinquedo. No chuveiro, então. Quem tem menina, tem panela, tem xícara, tem não sei o que lá, tem colher, tem não sei o que. Às vezes eu vou pegar no chuveiro, tem pote assim, que eu vou pegar como se fosse sabão, e é água. Que elas encheram de água. O que elas fizeram com o sabão? Sabe Deus. Porque eu tinha certeza que estava cheio de sabão. Elas sumiram com o sabão. Encheram de água. E eu, uma vez entrei e pisei naquela bendita, daquela xícara no chuveiro. E eu reclamei. Porque eu não aguento mais, a minha casa não fica limpa, não fica certa, é xícara e tal, não sei o quê. Foi aquele dia, sabe aquele dia que você poderia ficar quieta, mas não fica? E eu reclamei demais daquilo. É xícara, é brinquedo e tal, não sei o quê, né? Ótimo. Aí minha filha ficou doente, convulsionou 2 vezes e foi para o hospital. E ficou internada. E eu grávida, com barrigão e com uma criança internada. E aí o Senhor me trouxe memória disso. Porque aí a minha filha não tinha disposição para brincar. Ela ficava o dia inteiro dormindo, não queria comer, ficava tomando soro. E eu querendo que ela brincasse. Vamos brincar, vamos fazer isso. Não queria. E aí o Senhor me trouxe memória. É melhor, um monte de xícara no chuveiro, brinquedo espalhado no chão, do que uma criança no hospital. Não é melhor isso aí? É melhor. Pronto. É melhor. Às vezes você tem um cônjuge do seu lado que dá trabalho. Gente, dá trabalho. Nós estamos falando de homem, tá bom? Inclusive, eles estão ali na porta cuidando das crianças, que a gente falou que eles têm que cuidar das crianças dentro da escolinha. Mas eles fazem de um jeito especial, que eles cuidam fora. E não é que as crianças obedecem. Não, nós vamos ter que mudar a nossa estratégia, porque a gente força elas a ficarem lá dentro. Com eles ali é um negócio impressionante. E homem é diferente de mulher, uai, meu Deus, tem suas diferenças, tem suas dificuldades, e é isso, vai ter. Então, às vezes, um dá uma resposta atravessada para o outro, às vezes fala um negócio, aí o outro vem dar aquela patada de manhã e tal, e aí, às vezes, você vai fazer um negócio e ele não quer, e ele é contra, e ele não gosta. Se você tiver um casamento igual o meu, é água e vinho. Não, água e óleo. Vinho até dá para você misturar. Mistura o óleo para você ver. Não mistura. É assim, um é uma coisa, o outro é outra completamente diferente. Nada igual. Vai ter os seus embates e os seus desafios. Mas eu quero uma família. Uma vez eu falei para uma mulher isso, ela reclamou tanto do marido dela, deixei ela reclamar. Falei, hoje eu vou fazer um atendimento diferente. Ele faz isso, não sei o quê. Reclamou, passou uma meia hora. Tinha coisa para falar daquele homem. Falou, falei assim, ótimo, então eu tenho uma orientação para você. Ela, qual? Eu falei, separa. Ninguém espera uma pastora ouvir isso. Separar, gente, a favor da família. O que é isso? Ela ficou indignada.
Separa, porque ela não esperava isso. Talvez ela esperava o quê? Que eu concordasse com ela. É verdade, homem é assim mesmo, né? Nossa, ou que eu fosse... Não, mulher sábia e tal, que tem que ter também. Mas mulher sábia não é mulher boba. Entendeu? Tem coisas e coisas que a gente tolera. E ali eu falei para ela, separa. Inclusive, só eu conheço umas 4 que casaria com ele em um mês. E iam ficar felizes em cuidar dos seus filhos e serem chamadas de mãe por eles. Você ia ver só. Porque esse rapaz ainda também tinha um filho de um outro casamento. E ela falava, e esse menino me dá muito trabalho. Eu falei assim, eu conheço umas 4 aqui na Taquari, que ia ficar feliz desse menino chamar ela de mãe. Eu falei, eu não te dou um mês, esse homem está casado. Saiu de lá, renovada, transformada. Porque às vezes o que você está reclamando... Tem gente que daria tudo para ter aquilo que você tem, você sabia? Às vezes, a família que você está reclamando de fazer comida, de cozinhar, tem gente que come em restaurante todo dia, que daria tudo para viver isso aí. Tem gente que daria tudo para acordar de madrugada com o neném. Veja os sinais de Deus. Deus está falando de alguma forma. Veja. Às vezes, você pode estar vivendo uma situação... que seja mais difícil, vamos pôr também de novo no sentido financeiro, está mais difícil, está mais apertado, mas tem a família toda aí, está todo mundo saudável, não tem um no hospital, não tem um nada assim, não. Ah, então Deus está cuidando da gente. Veja, olha aqui o que o Senhor está fazendo. Estou vendo, Senhor, eu estou vendo. É que tem gente que corre o sério risco de dizer assim, o Senhor é mesmo aquele que disseram que ia vir ou eu posso esperar outra pessoa? O Senhor é esse mesmo aí? É Ele sim. Ele fez promessas e Ele vai cumprir. Eu sei que Ele vai. Do tempo que eu cheguei aqui em Kissimmee, Ele tem me trazido à memória momentos que eu já tinha me esquecido, como o de hoje, quando eu entrei aqui. Eu não lembrava mais disso. E Ele me trouxe à memória, novamente, um momento tão doloroso para mim, naquele momento, parecia que não ia acabar nunca. Parecia que eu nunca ia sair de lá. E olha toda a volta já que o Senhor fez. Olha o tanto de coisa que o Senhor tem feito na sua vida. Às vezes você pode não estar no lugar que você quer, mas que o Senhor não deixou de cuidar de você? Não, Ele não deixou. Você conhece todas as passagens que eu falei aqui. Eu não li todas elas. Depois posso deixar disponível para você ler as passagens para você ver que Deus é o Deus do impossível, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Você sabe, você repete. Mas no momento de situação, de dor, de luta e impossível, você pode se esquecer da própria passagem do Senhor. Ele é o Deus impossível, Ele pode todas as coisas. Então veja os sinais. Você não precisa, muitas vezes, porque tem momentos que a gente vai sentir a presença de Deus muito forte, tem momentos que nós não vamos sentir. Isso não significa que Ele não está lá. E que Ele não está vendo, e que Ele não está fazendo. Isso significa que nos momentos que o Senhor silenciou na Bíblia, Ele estava dando a oportunidade daquela pessoa crescer. Porque às vezes é mais fácil para as minhas meninas virem falar para mim assim, mãe, que roupa que eu vou pôr? Ah, põe essa e essa. Agora fala para elas assim, você decide agora é sua decisão. Ai, meu Deus, vira um trupé para sair. Nossa, meu Deus. E às vezes Deus silencia para quê? Agora é com você. Você precisa crescer, você precisa expandir a sua mente, você precisa saber. É você precisa estudar, você precisa buscar, independente do seu marido. Você não ora quando seu marido ora, você não vem para a igreja só se seu marido vier. Que ele não vai para a igreja, então também não vou. Não deveria. Porque eu falei, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Como você vai edificar o seu lar? Com a palavra. É com a palavra. Não vou dizimar não, porque meu marido já dizima e já faz o voto por ele. Você não tem seus sonhos pessoais? Você não tem o seu desejo pessoal? Eu tenho os meus. O Murilo dizima, o Murilo faz votos, o Murilo faz tudo, mas eu faço os meus também. Porque eu também quero, eu também tenho as minhas coisas pessoais. E eu vou chamar a atenção de Deus, então como? Eu vou botar foto, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu vou fazer independente dele.
Ah, ele não vai fazer isso, vai você. Ah, ele não vai querer levantar de madrugada, então levanta você. Então faz você. Ah, ele não vai buscar por isso. Ah, porque eu estou orando há muito tempo e esse homem não muda. E agora sim, eu já desisti da mudança dele. E às vezes você está pertinho da mudança dele. Às vezes você está do lado. Às vezes aquele homem está pronto para mudar. Aí você desiste. Aí sabe o que acontece? Ele encontra a outra. E pega ele mudado. Todo o trabalho que você teve orando e fazendo aquele homem sendo transformado foi com você. Aí na hora de desfrutar, você fez o quê? Ai, não aguento mais. Aí deu para outra desfrutar. Aí aquele homem muda, vira pai de família, um negócio lindo. Nossa, uma coisa linda. Aí casa com a moça que conheceu na academia ontem, vão casar, vão fazer isso, vão para a igreja. Nunca foi na igreja, aí vai para a igreja. Quem ficou orando, trabalhando, fazendo tudo aquilo foi você. E na hora de você viver aquilo, você não desfruta. Que você não aguentava mais. E aguentava assim, como João Batista. É o Senhor mesmo? É Ele. É o Senhor mesmo. E Ele está falando que vai fazer. Então, hoje, este caderninho que você recebeu é para isso. Eu quero que eu vou pedir para a nossa introspecção já se posicionar, por favor. E eu quero que você tenha um momento ali. Eu te dou aí um momento. Para que você feche seus olhos, se lembre daquilo que o Senhor falou com você. Lembre-se dessas promessas. Sabe aquela mais absurda que você fala, nossa, meu Deus, essa aí mesmo que eu quero, anotada, com data. Aqui, ó, é isso aqui. O Senhor falou comigo isso hoje, o Senhor prometeu isso aqui hoje. Ele vai fazer. Então eu quero que você tenha este momento com o Senhor. Eu vou te dar aí uns minutos para que você escreva a visão, como a palavra diz. Que você coloque ali algo que o Senhor às vezes falou com você há muitos anos. Eu vou fazer isso aqui com você, eu vou fazer isso aqui na sua família. Eu vou te dar uma família. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou tirar vocês de tal lugar e colocar vocês em tal lugar. Eu vou fazer isso, eu vou levantar você nisso. Tudo o que Ele falou e prometeu a você, porque Ele é fiel para cumprir. Então eu quero que você, neste momento, anote para mim, por favor. Você não pode dizer para mim que você não tem. Não, o Senhor nunca falou comigo. Pelo amor de Deus, Ele fala. Uma hora de jeito, outra hora de outro. Mas Ele fala. Então eu quero que você coloque aquilo que Ele falou no profundo da sua alma. Faça suas anotações em nome de Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me livra. Que o Senhor vá, meu Deus, trazendo a memória agora, em nome do Senhor Jesus.
coisas que nós nem lembrávamos mais. Os lugares, meu Deus, que um dia nós sabíamos que estaria, mas com o decorrer do tempo esquecemos. Eu peço, Senhor, que o Senhor vá trazendo a memória, que o Senhor vá, meu Deus, renovando a vontade, porque às vezes há alguns sonhos que nem vontade mais nós temos. Parece que não faz sentido, então eu peço ao Senhor, traz sentido para as coisas, fala conosco, meu Deus, nos dê sinais claros, Espírito Santo, que o Senhor está falando, ora de um modo, ora de outro, mas o Senhor está falando. O Senhor não é um Deus que silencia, o Senhor não é um Deus que retrocede, o Senhor não é o Deus que se esquece, o Senhor se lembra das promessas. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que cada uma dessas mulheres sejam lembradas e inundadas de esperança. Inunda, meu Deus, a vida delas de esperança. Inunda, meu Deus, a vida delas de expectativa. Dê visões, meu Deus, que talvez ficaram lá no passado. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor não nos mostra coisas, meu Deus, para simplesmente elas sumirem de nós. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. O Senhor, meu Deus, quando o Senhor tem um trabalhar, é necessário que algumas coisas aconteçam. Então eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor as inunde de poder, que o Senhor as inunde, meu Deus, de esperança. Eu declaro, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que hoje essas mulheres que estão aqui terão sonhos realizados, meu Deus, terão portas abertas e coisas acontecendo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que famílias, meu Deus, surgirão a partir do dia de hoje, que famílias serão reconstruídas a partir do culto de hoje. Eu declaro que curas, meu Deus, serão liberadas a partir do dia de hoje. Eu declaro, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que filhos serão salvos, que promessas serão renovadas a partir da lembrança que o Senhor nos trouxe hoje. Eu declaro, meu Deus, um novo estilo de vida, uma mente ampliada. Eu declaro mulheres, meu Deus, com mente ampliada, mulheres que são, meu Deus, a coluna de suas casas. Eu declaro, meu Deus, que sonhos antigos, às vezes sonhos nunca revelados, sejam agora, meu Deus, em nome de Jesus, refeitos, renovados em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Espírito Santo, eu creio no seu falar, eu creio na sua abertura de portas, eu creio, meu Deus, que o Senhor fala ora de um modo, ora de outro. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus, seja num louvor, seja numa palavra, seja com alguém, seja na boca de uma criança. O Senhor, meu Deus, está dizendo que o Senhor é sim aquele que prometeu, que o Senhor continua sendo o mesmo, que o Senhor continua fazendo milagres, que o Senhor continua realizando sonhos, que o Senhor continua dando ao solitário uma família, que o Senhor continua renovando a vida, meu Deus, de dentro para fora, que o Senhor continua cumprindo promessas, que o Senhor não se esquece de um filho seu. Meu Deus, eu sei que eu sirvo a um Deus que tem um amor especial pelas mulheres. E eu peço, Espírito Santo, aquela que se sente desprotegida, que ela sinta o Espírito Santo tocando, meu Deus, ela de dentro para fora. Eu peço, meu Deus, aquela que perdeu as esperanças em algo, que ela volte com as esperanças renovadas, que ela tenha as respostas, meu Deus, que ela tanto pediu ao Senhor. Eu declaro que a sua palavra se confirme, que cada detalhe se confirme em nome do Senhor Jesus, que elas sejam bem-sucedidas em tudo, que portas, meu Deus, de emprego sejam abertas, que talvez aquilo que afligia ela dentro de casa, algo, meu Deus, que não fechava, que não encaixava dentro da casa dela, que passe a encaixar. Meu Deus, ajuda. E em principal, meu Deus, eu vou pedir aos que estão aqui, meu Deus, ajuda quem é imigrante, ajuda no Senhor. Se não for o Senhor para nos dar força, para nos sustentar, para fazer, meu Deus, enxergarmos além daquilo que estamos vendo, onde é, meu Deus, que nós vamos nos agarrar? Quem é que vai nos dar esperança? Quem é que vai falar conosco, meu Deus, e dizer que nós temos parte na herança, que nós podemos sim? Quem é, meu Deus, que vai dizer a nós, meu Deus, que nós fazemos parte de uma promessa, que nós vamos sentar à mesa, que nós somos filhos do Rei? Quem é, Senhor?
O dia a dia quer sim mostrar que não, que as coisas não acontecem, mas acontece. E eu sei que acontece. O Senhor não esquece a oração de nenhuma pessoa. Então eu peço, meu Deus, além de olharmos e orarmos, meu Deus, por aquilo que sabemos que foi o Senhor que prometeu, eu declaro, Espírito Santo, que ela também não esqueça das promessas, que ela tenha coragem de dizer: o Senhor prometeu, o Senhor disse que faria. O Senhor disse que faria, o Senhor disse que aconteceria, o Senhor disse que seria assim. O Senhor me deu esses filhos, o Senhor me deu esse marido, o Senhor me deu esse lugar, esse emprego, essa casa. O Senhor me deu o meu corpo, meu Deus. E como é que às vezes ele não está funcionando como deveria funcionar? Não, eu creio na promessa, creio na palavra, creio naquilo que o Senhor falou, eu creio naquilo que o Senhor tem prometido. Então abençoa, meu Deus, essas mulheres em nome de Jesus. Que elas saiam daqui com o seu espírito renovado, com a sua esperança completamente renovada em nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde não havia luz, que haja luz. Que aonde, meu Deus, não havia saída, que haja saída. Aonde não havia favor, que haja favor. Aonde não havia, meu Deus, uma porta, então que ela veja uma janela, um buraco no telhado, mas que ela saiba que o Senhor é sim aquele que falou que voltaria no terceiro dia, que o Senhor é aquele sim que cumpre promessas, que cura pessoas, que ressuscita mortos. O Senhor ainda faz milagres, o Senhor faz milagres hoje em dia. E se o Senhor não está podendo fazer por nossa causa, então nos ajude, meu Deus, a ter um coração renovado, a começar por mim. Nos ajuda, meu Deus, a acreditar, a crer, meu Deus, que o Senhor pode fazer. Nos ajuda a crer, como o pai daquele menino falou para o Senhor. Então me ajuda a crer. Então me ajuda a acreditar que o Senhor pode. Então nos ajuda, Senhor. Renova as forças de cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Que ela tenha, meu Deus, a sua esperança, a sua expectativa e o favor do Senhor inundando não só ela, mas por onde ela passar. Que ela leve o Espírito do Senhor e a bênção do Senhor sobre cada lugar que ela estiver. Eu declaro a bênção nas mãos dela e que tudo que ela tocar, meu Deus, seja bem sucedido. Eu declaro uma abertura de visão e eu declaro, meu Deus, um favor diferenciado. Eu declaro que aonde ela viveu vergonha, ela viva dupla honra. Eu declaro que no lugar de choro, o Senhor, meu Deus, coloque um sorriso e vestes de alegria. Eu declaro um óleo novo, um vinho novo e tudo sendo renovado em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sonhos novos, desejos novos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que ela seja, meu Deus, tomada pelo seu favor, pela sua certeza e pela sua convicção de que o Senhor é o Deus que faz. E nós sabemos que o Senhor é o Deus que faz. O Senhor não muda, o Senhor nunca mudou. Eu agradeço, Senhor, por tudo, agradeço por esse trabalho, agradeço, meu Deus, por esse dia e agradeço pelas mulheres que o Senhor me deu hoje para cuidar. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e declaro respostas em favor do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, obrigada por tudo, amém, amém e amém.